Olá, mais uma vez, professor Marcos aqui. Estou aqui para falar sobre a importância da pontuação na interpretação de texto. Então, a importância da pontuação na interpretação de texto é o que vamos estar falando hoje, neste vídeo, né? E espero que este conteúdo seja de bom proveito para vocês e que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, né, para fortalecer o nosso canal aí, e que seja de grande utilidade para vocês durante aí a sua vida, né, durante tudo que vocês tiverem que fazer, os seus estudos, as suas leituras, que isso seja de grande proveito. A importância da pontuação na interpretação de texto. Já parou para pensar que a pontuação é como o GPS de um texto? Sem ela a gente se perde no meio do caminho. Olha só, segundo a gente está lendo nessa frase aqui que eu coloquei, a pontuação é como um GPS. Ela ajuda você a se localizar dentro do texto. Se você não estiver interpretando corretamente aquele texto, aqueles pontos, aquelas vírgulas, as coisas que estiverem no caminho, então você não vai chegar ao seu objetivo em uma conversa, em uma leitura de texto, a leitura de um livro, você não vai conseguir chegar exatamente ao seu objetivo. Mas vai ter grandes problemas, né? Como você lendo um GPS também, se você interpretar de modo errado, no lugar de chegar aonde você tem que ir, você pode não chegar ou ficar perdido no meio do caminho por não saber interpretar, né, as linhas do GPS. Vamos em frente então, né? Introdução geral. A pontuação não existe apenas para enfeitar frases. Ela guia a leitura, mostra as intenções do autor e muda a forma como entendemos uma mensagem. Vamos conhecer os principais sinais e ver como cada um deles ajuda na interpretação. Os sinais que nós vamos apresentar aqui hoje, eles são sinais importantes, eles são os principais, os mais usados, né, durante a leitura, durante um texto, durante um livro que você estiver lendo. E também na interpretação de contextos de um filme, de uma série que você estiver assistindo, isso faz a diferença. E às vezes, se você estiver bem atento, você vai prestar atenção que às vezes em algum filme, alguma série, algumas coisas elas podem ser ditas de modo errado e trazer uma coisa meio esquisita, né, na compreensão, né? Isso acontece também em jornalismo e em muitas outras áreas. Então, nós vamos estar falando aqui, né, sobre esses fatores, né, que a pontuação não está ali só para enfeitar, para deixar mais bonitinho o texto, mas para dar uma direção. Então, ela guia a leitura, mostra as intenções do autor e muda a forma como entendemos a mensagem. Então, nós vamos conhecer hoje os principais sinais, né, de interpretação de texto, que ajuda na interpretação do texto. Vamos lá, explicação dos sinais. Vamos começar aqui nessa sequência agora explicando os sinais. Vamos começar pelo ponto final. Ponto final dá a ideia de conclusão, né? Quando você conclui um percurso. Como, por exemplo, se você observar na imagem, né, a ideia de que há uma estrada e há um fim, né? Esse fim há uma casa, ou seja, você chega a um destino. Outra coisa por detrás é o que está no próprio texto de exemplo, né, da ideia de conclusão. Por exemplo, o texto aqui, o sol nasceu. Acabou, o sol nasceu, né? Então nós vemos aqui que
céu está iluminado, já nasceu o sol. Então, não tem o que ficar explicando o porquê, tá entendendo? É só nasceu o sol, né? Isso é legal. Então, fim da ideia, clareza, objetividade. Isso é um ponto final. Então, quando uma pessoa chega, aí você, por exemplo, usa o nome da pessoa para dizer que a pessoa já chegou, né? Ela chegou ao ambiente ou chegou ao local. Por exemplo, está esperando um professor na escola. Aí, de repente, esse professor, de repente é eu. Aí fala assim, o Marcos já chegou, ou o professor Marcos já chegou. Então, ponto final. O professor já chegou, né? Então, nós temos uma clareza da ideia. Se isto ficar confuso, a gente não consegue entender muito bem. Ou se não for bem colocadas as palavras também. Nós vamos ver também que as palavras, durante todo esse tempo que a gente vai estar falando sobre interpretação de texto, que as palavras elas podem fazer uma grande diferença na compreensão, né? Então, o primeiro é o ponto final que a gente falou aqui. Então, ele dá uma ideia de conclusão, né, daquilo que já chegou ao ponto do final mesmo, né? O ponto fim, né, daquela explicação ou da ideia, né, que estiver falando. Pode ser ideias mais complexas, que é uma ideia simples de o sol nasceu. Ponto de exclamação. A exclamação, ela expressa emoção, surpresa ou intensidade. Exemplo, que incrível! É como, se vocês observarem na imagem de fundo, a pessoa está olhando para a natureza e admirando a natureza. Então, que incrível! É um modo de falar. A gente não fala, que incrível! Que incrível! Que incrível! Tá vendo? Que incrível! É daquela sensação de prazer daquele momento que está ali. Então, muda totalmente o tom, transmite sentimento. Um outro modo é que, vamos supor que a pessoa chegasse, estivesse aqui também diante da natureza e falasse, que incrível! Aí outra falasse da mesma forma, só que um tom que não estivesse querendo estar naquele lugar. Aí diz, que incrível! É a mesma coisa, tem ainda o ponto de exclamação, mas muda ali o modo de se expressar, né? Que incrível! Então dá uma sensação mais pesada na mesma frase. Então a gente tem que entender, no caso, o contexto que a gente estiver lendo o texto e entender o contexto que está inserido a paisagem. Como aqui, por exemplo, a gente não tem essa segunda pessoa, como eu citei aqui, que está ali meio que contestando porque não queria estar no local, né? E aqui a gente tem uma pessoa olhando para a natureza e admirando. Então nós temos, que incrível, né? Então vamos lá, vamos seguindo em frente. Então é uma expressão diferenciada. Então isso a gente vai usar em muitos textos, a gente vai estar falando de outros textos, né? Aqui são só textos de exemplos pequenos, mas a gente vai estar fazendo mais textos com mais ênfase, né, para entender ainda melhor sobre isso. Vamos lá. O próximo que a gente vai estar falando aqui é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica dúvida ou questionamento. Por exemplo, você vai comigo? No caso, vamos supor que alguém está indo... Por exemplo, eu gosto que a minha esposa vá comigo à padaria. Então, sempre pergunto para ela, você vai comigo buscar pão? Ou você vai ao mercado comigo? Às vezes ela não vai, né? Mas quando ela sempre vai, ela diz, vou, ou então vai junto. Mas às vezes ela fala, não vou. Mas é uma interrogação, você vai comigo? E também, ao mesmo tempo, né, nesse tipo de interrogação, que dá um espaço, como nós vemos aqui, para diálogo também, nesse tipo de interrogação apresenta uma dúvida, porque eu não sei se a pessoa vai comigo ou não, né? Então eu pergunto se a pessoa vai ou não, há um espaço para dúvida ali, né? Então indica outra coisa que é usado, como está aqui no exemplo da nossa imagem também, é quando a pessoa está indecisa sobre que rumo tomar. Então ela está parada ali na estrada, não sabe para que lado ir. Então é um ponto de interrogação, né? A dúvida, questionamento, aquilo, para que lado que eu vou, né? Para onde eu vou, qual rumo eu devo tomar.
Então, são essas expressões do ponto de interrogação. Continuando aqui. Ainda na explicação dos sinais. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula faz uma pausa maior que a vírgula, mas menor que o ponto final. Une ideias relacionadas sem precisar separar totalmente. Então, essas ideias são relacionadas, a gente não precisa separá-las, apenas uni-las de alguma forma. E no caso, o ponto e vírgula ajuda a fazer isso. Às vezes você está falando de um assunto e você precisa unir a um assunto que às vezes até parece inverso ao que você está falando, mas que não é exatamente inverso. Então, o ponto e vírgula serve para isso, para fazer essa união. Por exemplo, a frase: gosto de estudar, meu irmão de trabalhar. Aí aqui tem uma vírgula. Ficou um pouquinho ruim para ler a vírgula aqui, né? Deixa eu ver se aparece meu mouse aqui. Aqui, ó, tá vendo? Onde estou passando o mouse, tem uma vírgula aqui. Ficou um pouquinho ruim de enxergar a vírgula, mas tem uma vírgula ali. Então, assim, ó. Gosto de estudar, meu irmão de trabalhar. Aqui não há um conflito de ideias, né? Mas é uma oposição mais de ideias, né? Mas não um conflito. Por exemplo, o texto em si está falando sobre o que a pessoa gosta, né? Então, do que a gente está falando? Eu gosto de estudar, meu irmão gosta de trabalhar. Eu gosto de ir ao cinema. Aí o outro: eu não gosto de ir ao cinema, eu gosto de ir ao teatro. Então, o sentido do que você está falando é sobre gostar de alguma coisa. Então, ela traz um certo contraste nas ideias, mas não um conflito, que a gente vai estar tratando em outro tempo sobre isso também. E olha só, falando aqui sobre... eu estou deixando bem claro isso para quando a gente for tratar de outro tema que fala sobre conflito, a gente não ter essa confusão, né? Não entrar em conflito com o que a gente está aprendendo hoje. Então, gosto. A gente está falando sobre gostar de alguma coisa. Então, se gostar, um fala: eu gosto de estudar, outro gosta de trabalhar. Ou, como eu citei há pouco, também um gosta de cinema, outro gosta de teatro, e por aí vai, né? Então, a gente vê que o ponto e vírgula ajuda para fazer essas uniões, né? Com uma intersecção entre as frases ali, que junta, mas não necessariamente elas precisam estar do mesmo jeito, né? Ou na mesma posição. Mas poderia também, por exemplo, eu gosto de estudar, meu irmão também gosta de estudar, né? Poderia também, né? Mas nesse caso, há só um contraste de ideias de alguma forma, né? Geralmente, ponto e vírgula é para isto. Vamos lá. Vírgula. Marca pausas, separa elementos e pode mudar o sentido da frase. Gostaria que vocês observassem bem os desenhos, né? As imagens que estão colocadas aqui. Olha só. E aí temos dois exemplos. O primeiro diz assim: vamos comer tomate. Não tem ponto e vírgula. Não tem vírgula. Não tem ponto no meio. É direta a frase. Vamos comer tomate. Então, vemos o primeiro exemplo ali em cima, onde aqui está o meu mouse, né? Onde a moça está comendo tomate. A pessoa está ali comendo tomate. Então, vamos comer tomate. Em contraste, aqui embaixo, olha só. Uma outra frase, uma inversão totalmente, com apenas uma vírgula. A frase é a mesma, mas tem uma vírgula. Então, olha só que interessante que fica a frase. Aí o menino diz: vamos comer tomate. Aí o tomate vai e senta na cadeira para comer, né, junto com o menino. Veja que interessante, né? Meio cômico até, mas olha só. Então, põe: vamos comer tomate. Está convidando o tomate para comer, né? E não que vai comer tomate. Não está falando que vai comer tomate, mas está convidando o tomate para comer. É meio esquisita a situação. Mas já pensou se você fala: que a gente vai comer? Vamos comer tomate. Você está chamando a outra pessoa de tomate. E não propositalmente, né? Então, a gente
tem que saber o porquê que cada ponto funciona. Então, e há frases que elas fazem grande diferença. Vamos seguir um pouco. Então, mais um pouquinho aqui. Então, paramos no ponto e vírgula. Agora vamos falar sobre os 2 pontos. 2 pontos preparam o leitor para uma explicação, citação ou lista. Exemplo. Ele tinha 3 sonhos: viajar, vírgula, escrever e ensinar. Então, nós temos aqui os 2 pontos que definem. Então, ele tinha 3 sonhos. Aí 2 pontos. Aí vem a explicação. Qual eram os sonhos que ele tinha? Viajar, escrever e ensinar. Né? Então nós temos aqui na imagem também representando aqui, vejo que a ideia era essa, estar viajando, escrever livro e ensinar pessoas. Então isso é o que serve os 2 pontos. 2 pontos também serve para fazer uma referência a uma ideia que não é sua. Por exemplo, meu amigo disse, 2 pontos. Aí eu falo o que meu amigo disse. Por exemplo, vamos continuar. Meu amigo disse, 2 pontos, eu vou para a escola. Então, há uma situação aqui que dá uma explicação. Nós deixamos aqui um espaço diferente, né? Então, os 2 pontos servem para isso, para indicar uma explicação ou para mostrar que a frase é de outra pessoa, falas diferentes, né? Então nós temos aqui isso, né? Então, ele tinha 3 sonhos: viajar, escrever e ensinar, né? Usando os 2 pontos, o exemplo aqui de 2 pontos. Mas lembre-se, nós vamos ter mais vídeos falando sobre isso também com mais detalhes, tá? Sobre cada um desses sinais, né? Que ajudam na interpretação do texto. Travessão. Usado para indicar fala em diálogos ou destacar informações. Exemplo. Pode ver que quando eu digo aqui exemplo, sempre nós temos aqui 2 pontos. Né? Todas as vezes está escrito exemplo, 2 pontos. Então, por quê? Eu vou dar uma explicação daquilo que eu estou falando anteriormente. Aí, travessão pode ser usada, como eu disse aqui, usado para indicar fala em diálogos ou destacar informações. Então, aqui nós vemos na primeira imagem, onde está aqui o mouse de novo, olha aqui, onde está o mouse, nós vemos na primeira imagem, a pessoa está no telefone, né, e está perguntando para outra pessoa: você vem hoje? Porque nesse caso, eu coloquei o telefone como símbolo ali, porque para realmente representar uma distância. Você vem hoje? É uma pergunta, né? E aqui no começo um travessão, indicando que a pessoa está falando aquilo, está perguntando para alguém. Não está simplesmente pensando, falando consigo, mas perguntando para alguém. Você vem hoje? Outro ponto, como eu falei, é para destacar informações. Por exemplo, aqui embaixo temos um exemplo diferente. Também pode marcar uma quebra de pensamentos, né? Então vamos lá. Uma quebra de pensamentos. Então nós temos aqui na imagem da esquerda, tá vendo que a menina está chegando aqui, né? E tem outra pessoa ali no canto que está pensando alguma coisa. Então dá para observar pela expressão que ela está pensando alguma coisa, enquanto que uma está chegando. E olha só, qual é o pensamento? Ela chegou tarde. Aí faz um travessão, como sempre, né? Ela chegou tarde, como sempre. Ou seja, a pessoa nunca chega cedo. Então a gente tem essa expressão e tem o ponto final que concluiu a ideia. Podia ser simplesmente, ela chegou tarde. Às vezes a pessoa podia não chegar tarde sempre. Ela chegou tarde. Mas ela chegou tarde, como sempre. E a gente usa muito esse tipo de conotação no nosso dia a dia, nas nossas conversas. A gente usa esse tipo de conotação assim também, né? Por exemplo, quando a pessoa fala assim, fui jogar bola, né?
Aí às vezes a pessoa completa que novidade, né? Tipo, a pessoa falou e já colocou que novidade, né? Tipo, porque é uma coisa que ela toda vez vai fazer, né? Então nós temos essa outra versão também como uma quebra de pensamento, né? Que dá uma expressão um pouquinho diferente daquilo, ou uma expressão maior daquilo que se está pensando, né? Além de chegou tarde, como sempre, né? Eu espero estar conseguindo ser bem claro com vocês, mas como eu disse, a gente vai ter outros vídeos com mais explicações e vocês vão entender melhor sobre cada uma dessas partes, tá bom? Conclusão. Cada sinal de pontuação é uma peça do quebra-cabeça da interpretação. Sem eles, os textos seriam um amontoado de palavras sem ritmo nem clareza. A pontuação dá vida às frases, traz emoção, ordem e significado. Então, quando for ler ou escrever, lembre-se, interpretar bem começa por respeitar os sinais do texto. Eu tive várias experiências na vida, estou falando aqui na conclusão, né, que fizeram diferença muito grande. Quando eu estava na 7ª série ainda do ensino fundamental, né, Fundamental 2, uma professora de língua portuguesa, ela estava ensinando e ela ensinou algumas regras bem interessantes de linguagem, né? Pontuação, não que a gente já não soubesse, né? Mas de uma forma diferente. Pontuação e outras ênfases mais de linguagem, outras formas de entender melhor. E ela passou uma relação de livros para que pudéssemos ler e poder aplicar aquilo que ela havia ensinado nos livros. E é interessante quando você aplica a pontuação correta, o modo de falar corretamente, o modo de ler corretamente, a diferença que faz no entendimento na hora de ler um texto, na hora de ler um livro, na hora de ler um jornal, ler uma revista e até nas conversas do dia a dia. Se você respeita isso, essas pausas, essas expressões, isso faz muita diferença. Por exemplo, se alguém vai perguntar para o outro, chega e fala assim, né? Vamos supor, a pessoa está lá na mesa sentado, aí vai perguntar, você vai almoçar comigo? Né? Vamos supor, está no trabalho, né? Você vai almoçar comigo? Aí a pessoa pode responder sim ou não, né? De repente ela vai dizer, não, eu estou muito cheio, já estou terminando aqui, já vou. Né? Vai depender da circunstância, ali, como disse, do contexto. Mas pensa bem, de repente a pessoa chega e fala assim, ó, você vai almoçar comigo hoje. Ou você vai almoçar comigo. A pessoa pode olhar meio surpresa e falar, como assim vou almoçar com você? Como assim? Eu não estou entendendo, estou cheio de serviço. Aí fala, não, estou te perguntando. Mas entendeu a expressão? Então, porque a pessoa chega e afirma, você vai almoçar comigo. Quando ela deveria falar, você vai almoçar comigo? Então seria coisas diferentes. Então a gente tem que entender isso tudo, porque isso tudo faz parte da nossa comunicação. Por isso que a gente tem muitas vezes confrontos dentro de empresa, dentro de famílias, por não saber conversar, não saber se expressar, não saber colocar a pontuação no lugar certo. A gente tem aí líderes que deveriam ser líderes e são chefes, que são grandes diferenças de conceito aí, é uma grande diferença. Então olha só, porque às vezes pelo modo de se expressar, às vezes poderia ser bons líderes e não são porque não sabem conversar com seus liderados, né? Então, isso tudo faz uma grande diferença no nosso dia a dia. O professor com os alunos, se não souber conversar também, isso pode trazer sérios problemas no aprendizado. Quando a pessoa às vezes deveria aprender, ela acaba desaprendendo. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês a entender melhor, né? Então, e mais uma vez eu peço, deixe o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer aí o nosso trabalho, certo? Que é muito importante para a gente
e gratificante quando a gente recebe esse tipo de ação de vocês, né? Um like, uma inscrição, né? Para estar vendo melhor os nossos vídeos e mais contextos, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui e que Deus abençoe vocês e vocês tenham tudo de bom na sua vida.